Fala, traders! E aí, pessoal? Hoje é uma gravação bem rápida. A minha ideia é mostrar aqui rapidão que hoje eu tenho um compromisso, mas eu queria fazer um comentário antes de eu sair, né, sobre como é que foi o dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa, apertei um botão errado aqui. Olhem só então aqui, ó. Vamos lá? Índice hoje, certo? Primeira coisa que já está diferente isso aqui, ó. Normalmente não dava entradas dentro desse range, desse período aqui de meia hora, tá? E agora deu hoje. Por que que deu hoje? Por causa que eu precisei alterar o código por um detalhezinho que eu vou mostrar depois lá no dólar, tá? Enfim, não mudou nada da estratégia, é a mesma coisa, tá? Só que eu precisei fazer um ajuste e não consegui fazer de uma forma que não mostrasse aqui os horários dentro dessa meia hora. Antes ele marcava, mas não mostrava, tá? Agora com esse ajuste eu precisei fazer e agora ele vai mostrar. Mas enfim, de qualquer forma, como eu sempre disse, né? Quando ele dá a entrada, tu pode operar dentro dessa meia hora, não tem problema. A gente apenas não recomenda, tá? Então, teve gente que gostou, teve gente que achou ruim, mas eu vou pelo lado de quem gostou, porque tinha antes pessoas que também falavam, mas o determinado candle aqui, será que dava entrada? Às vezes dava entrada, mas não marcava, tá? E agora não, agora vai marcar, mas está ali dentro daquele espaço do preto. E aí eu acredito que ficou mais completo, tá? Depois no dólar eu vou mostrar o porquê que eu tive que mexer no código. Bom, vamos lá. O índice foi muito tranquilo, né? Essa entrada aqui eu não fiz, tá? Porque tá dentro da primeira meia hora, então até o mercado estava meio lateral, né? Nem tinha condições de fazer uma entrada neste momento. Ó, se a gente for ver ali, vamos pegar aqui minha ferramenta, o movimento não era nada, né? Ó, olha ali. Para fazer aqui, ele não tá nem aparecendo. Opa. Ah, agora sim. Eu tava com a ferramenta errada. Ó, ele tá fazendo esse movimento aqui, rompendo ali e aí dá uma entrada. Então aqui não era nada, tá? Beleza. Depois nós tivemos então a nossa primeira entradinha, que foi aqui, ó. Candle 23. Então nós tínhamos esse movimento, aonde ele bateu no mesmo ponto lá? Não, ele ficou abaixo. Tá, então tá certo. Ele não rompeu e mesmo que ele batesse no mesmo ponto, a gente ficaria com aquela mesma imagem onde ele bate lá na base, né? Então não tem problema. Como ele ficou abaixo, tá excelente, melhor ainda, ele não rompeu lá. E aí depois deu uma entrada. Essa entrada aqui ficou protegida. Olha lá, ela não chegou a bater. E aí, se tu não entrou protegido, tu pegou o gain. Se tu entra protegido, que é o que eu recomendo sempre, tu deve ter saído ali com alguns pontinhos, uns 100 pontos, 120 pontos, tu pegou ali, tá? E aí saiu mais ou menos aqui assim, ó. Muito bem. Depois, tivemos essa outra entrada. Essa entrada do Candle 30, certo? Essa entrada do Candle 30... ele não pagou, aliás, ele não pagou não, ele não deu stop, mas ele deu um medinho na gente, né? Ó, deixa eu aproximar aqui. Olha ali, ó. Essa daqui, tá? Olha só. Eu entrando aqui no Candle 30, olhando de longe, parece que bateu lá no Candle 33 o stop, né? Mas não, ele não bateu. A gente for ver lá, bem de pertinho, ó, acho que aqui dá pra ver bem de perto, né? Ó, então entrando aqui no Candle 30, ele não bateu, tá? O stop não foi acionado. E aí o que que aconteceu? Pagou? Não pagou também, ele ficou protegido, olha lá, ó. O nosso gain ficaria um pouco mais abaixo lá do Candle 41, lá daquele fundo. Então não foi possível pagar. Então,
Eu imagino que a maioria das pessoas entrou aqui e aí ela saiu protegida, porque o que aconteceu? O trade subiu, desceu, aí quando chegou mais ou menos aqui já te protegeu, veio mais um pouquinho, e aí quando ele começou a subir aqui te tirou na proteção, tá? Então, se por acaso tu pulou essa entrada aqui e entrou apenas na 33, aí deu gain. Olha lá, ó. Quem entrou no 33, o gain bateu lá no candle 41, tá? Então, assim, para fins de registros, eu vou marcar duas entradas protegidas, tá? No caso, essa aqui, do 23, e no caso, essa daqui do 30. E as outras eu não vou registrar. Se vocês entraram, perfeito, não tem problema. O mercado encerrou agora. Ah, eu não disse a data e horário, né? Hoje são dia 15 de julho, agora são exatamente 6 e 8, tá? O mercado recém fechou. Vamos dar uma olhadinha no dólar e aí vocês vão ver o que eu achei estranho. Vou trocar aqui o layout. Eu até fiz uma marcação aqui, ó. Hoje o mercado abriu e eu marquei aqui esse cara, tá? Para mim, ele tá vermelho agora, mas para vocês e para todo mundo, inclusive para mim, ele não estava vermelho. Esse que andou aqui, ó. Ai, esse que andou aqui, ó, tá? Ele não estava vermelho. E aí eu olhei assim, não, mas não é possível, esse candle aqui é o primeiro candle do horário após meia hora, ele tá num pivô, ele tá com todas as características, ele tem que pintar. E aí, cara, eu fiquei o dia inteiro, desde as 10 da manhã até praticamente umas 2 horas atrás, em cima do código, revendo e revendo e revendo e não descobria aonde estava o erro, porque ele tinha que pintar, ele estava com todos os parâmetros, com todas as regras, ele tinha que pintar. E não descobri, nossa, fiz de tudo, revirei, conversei com outras pessoas, fiz de tudo e não descobri. A sintaxe estava correta, a lógica estava correta, os parâmetros estavam corretos, estava tudo correto e ele não estava pintando. E aí eu lembrei que o Profit fez uma atualização esses dias, né? Ele fez uma atualização esses dias. E aí eu imaginei, bom, talvez tenha sido isso que gerou esse problema. E aí eu fui lá numa linha de código específica e fiz um teste. Não funcionou. Eu tive que fazer teste linha por linha, até descobrir onde é que estava o bendito do problema, tá? Então o problema não estava na programação, não estava na lógica, não estava em nada. Estava numa questão de horário. Uma questão de horário que era justamente o horário que ele faz as marcações aqui de meia hora inicial e final. O código estava algo como se fosse uma redundância, tá? E aí essa redundância, por algum motivo, ele entrou em conflito e não marcou. Aí eu fui dar uma olhada em outros dias e mas não deu problema. Começou a partir de agora, que foi a partir da atualização que teve, acho que foi essa semana que teve, tá? E aí eu tive que rever tudo e aí eu corrigi. Com essa correção, ele pintou. Só que aí, claro, né? Eu não entrei porque já era, quando eu finalmente consegui resolver, já era 4:30 da tarde. Então eu já tinha perdido, mas resolvi o problema. Então é por essas e por outras que é interessante quando não adianta a pessoa comprar um indicador e nunca mais, né? Os indicadores sempre são assim, tu tem que estar sempre de olho, sempre com uma manutenção, sempre tem uma atualização. É só tu ver o próprio Profit. Tu não compra o Profit, a licença dele, e instala na tua máquina e nunca mais. Não, tu compra ele e sempre tem alguma atualização, sempre tem alguma coisa que o Profit disponibiliza, tá? Então o nosso indicador, a gente trabalha dessa mesma forma. A gente desenvolve o indicador, manda para ti, tu utiliza ele por um período de 30 dias e depois nós vamos continuar essa parceria. Porque sempre que tiver atualização, você vai receber o arquivo atualizado, tá? Então aqui, ó, as pessoas que entrarem em contato a partir de hoje, que solicitarem as licenças, né, que não solicitaram ainda, já vão receber com essa atualização aqui, tá? Quem está com as versões anteriores não tem problema, não mudou nada, não prejudica em nada. Até onde eu vi, todas as outras entradas está tudo igual, só que essa aqui, especificamente essa entrada aqui,
não pintou, tá? Então, então por isso que eu deixei essa marcação aqui para ficar bem claro. Ela tinha que pintar, beleza? Então agora ela corrigiu, tá pintado, ok, segue o baile. Não entrei, não vou registrar essa daqui, tá? Deveria, mas não vou registrar. E aí, olha só, que tristeza. Deu uma entrada no candle 23, lá no final da tarde. Aqui mostra 2h24, tá? Eu entrei nesse candle. E aí, o que aconteceu? Esse candle 23, ele levou muito tempo para fechar. O mercado estava muito indeciso. Então ele ficou aqui e subia, e descia, e subia, e descia, e não fechava. Levou muito tempo mesmo. Quem acompanhou, de repente, viu isso. Quando o candle fechou, o candle 23, quando ele fechou, eu entrei. Porque eu olhei no relógio ali e ainda tinha, acho que era umas 4, não era 4h30, porque eu terminei o código antes, né? Era 3h30 e 4 horas por ali. Ainda tinha bastante pregão, ainda tinha. Então eu olhei o relógio e disse, ainda tem bastante tempo, né? Eu acho que dá tempo pelo menos para ele proteger. Só que isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. O Candle, o que ele fez, esse Candle 23? Ele veio aqui, abriu, começou a descer um pouquinho, fez só 2,5 pontos. E aí ele ficou aqui oscilando um tempão. Era de se esperar que demorasse para ele definir para que lado ia, já que ele levou muito tempo para se decidir para que lado ele ia, o Candle 23. Ele levou muito tempo para fechar. Então, era de se esperar que ia levar um tempo para ele definir o próximo candle, né? Mas eu quis arriscar e entrar para pelo menos até o ponto dele proteger. E ele andou um pouco. Tu vê aqui, ó, ele foi contrário 14 pontos nesse primeiro momento, tá? Daria para proteger se ele fosse a nosso favor, mas não deu. Ok? Então assim, ó, o que aconteceu? O candle, essa operação aqui, ela já estopou? Eu até não vi porque ele acabou de fechar o mercado. Deixa eu ver. Onde eu tinha visto, ela não tinha estopado ainda. Ó, vou marcar daqui até ali. Ó, ele ainda não estopou, tá? Ainda não estopou. O que eu fiz? Eu estava com a operação aberta até as 5h38. Até as 5h38. Eu não deixo nenhuma operação aberta depois das 5h40. Já expliquei o motivo da outra vez, né? Caso o mercado feche, a tua ordem fica aberta, pendurada. E aí, se por acaso tu entrou aqui, ó, no Candle 23, se por acaso o mercado amanhã ele resolve abrir lá embaixo, tu vai sair no lucro. Às vezes com um lucro gigantesco, porque ele pode abrir com um gap lá para baixo. Mas e se o mercado abrir com um gap lá para cima e a tua ordem tá aqui, presa aqui? Tu só vai conseguir mexer nela depois que o mercado abrir. E aí se o mercado abre lá em cima, tu vai levar um prejuízo gigante. E aí o que eu fiz? Eu dei uma olhadinha aqui, ó. Ó. Vamos dar uma olhadinha. Onde é que foi que eu olhei? Acho que foi aqui. Não. Ah, foi aqui, ó. Ó, dei uma olhadinha no dia de o início do dia de ontem. Olha só aqui o início do dia de ontem. O mercado fechou aqui, né? Ó, ele fechou aqui em cima, nesse cara, e ele abriu aqui. Olha a distância desse cara aqui para esse cara aqui, onde ele abriu. Deu uma diferença de 55 pontos e meio. 55 pontos e meio que ele ficou no vácuo. Ele abriu lá em cima. Agora imagina se tu tá com uma ordem, por exemplo, aqui, ó, ou uma ordem aqui, que é o mesmo exemplo ali, né? Digamos aqui que tu tá com a tua ordem aqui de venda e o mercado ele não te estopou ainda, ele tá ali e tu ainda acredita que ele vai descer. E aí ele abre aqui em cima. Tu já leva R$ 500 de prejuízo na cara, direto, tá? Então isso é o detalhe o que eu fiz e o que eu recomendo fortemente, tá? A todos.
Nesse caso aqui, ó, eu entrei aqui. E aí eu fiquei naquela dança, né? E vai pra baixo, e vai pra cima, e vai pra cima, e vai pra baixo, e foi. E eu de olho no horário, de olho no horário. Quando bateu 5h38, nesse momento estava menos 9 pontos. Estava R$ 90 negativo. E aí eu já ia estopar. Eu ia estopar na mão. E aí eu vi que ele começou nos últimos minutinhos ali, no 39, ele começou a dar uma caída. Eu esperei até 40. Quando chegou no 40, ele estava com menos 6 pontos. E aí eu estopei na mão. Tá? Assumi o loss, mas não levei um loss gigante amanhã. Eu não sei para que lado vai o mercado. Pode subir, ele pode abrir lá em cima, ou ele pode abrir lá embaixo. Se ele abrir lá embaixo, eu vou pensar assim, putz, que coisa, né? Podia ter deixado. Eu juro para vocês que eu pensei em não tirar minha ordem e deixar o mercado encerrar com a minha ordem aberta. Mas se amanhã ele abrisse aqui embaixo, eu ia estar dando pulos de alegria. Mas se ele abrir lá em cima, eu ia estar ferrado com todo o meu gerenciamento. Então, eu prefiro assumir o loss. Foi um loss tranquilo, um loss de 6 pontos que eu fiz. E tranquilo. Então, quem não conseguiu, levou um stop aqui de 14, né? Pelo menos não levou na mão. Aliás, não levou um stop automático. Teria que dar um stop na mão. O mercado deu várias oportunidades, ele ficou aqui no 9, no 7, no 6, no 9, chegou até no 4. Teria que ter estopado na mão no momento que ele entrou na última meia hora, tá, pessoal? Ou pelo menos já ter o feeling de que ele tava ali, né, indo para os finalmente. Beleza? Basicamente hoje é isso, tá? Hoje eu tô com um videozinho rapidão, que eu tenho uns compromissos para fazer, mas essas correções que eu fiz não afeta ninguém, segue todo mundo normal, não vai ter problema. Mais para adiante eu vou seguir acompanhando e aí a gente vai ver se essa correção dessa atualização do Profit se vai fazer alguma diferença ou não. Eu acredito que não, tá? Acredito que não. Mas eu deixei aqui as duas versões, a versão que eu já distribuí e a versão que eu atualizei. Não chegou a ser uma atualização, né? Mas é mais uma correção da atualização que teve do Profit. Se houver necessidade, se eu ver que houve diferença, eu redistribuo essa correção para todo mundo que eu mandei. Se houver necessidade, eu vou acompanhar. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço.